Graças a Deus. Deus abençoe a todos e todas que contribuíram com alegria ao Senhor. Que nada falte. Boa noite, né? Graça e a paz do Senhor Jesus com todos vocês. Que o Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar na nossa vida hoje, nesse último encontro nosso com o tema José o Sonhador. Semana que vem a gente começa um novo encontro acerca de Abraão. Nós vamos falar acerca do tema Deus proverá. Então vários pastores, pastoras estarão com a gente, graças a Deus, confirmados. Eu não sei se já dá para colocar aqui os pastores que estarão conosco a partir da sexta-feira que vem. Então, acredito que no domingo nós já estaremos com toda a relação dos pastores e pastoras que farão parte desse nosso encontro que começa, nosso terceiro encontro, terceira série de encontros. Então, vamos aguardar. São pastores, a maioria, alguns vieram nesses encontros, outros são novos, dentre eles o pastor William vai estar com a gente, confirmou, vai estar com a gente, pastor Arnaldo também, grandes pastores vão estar aqui, começando da semana que vem em diante. Tenho certeza que Deus tem falado ao teu coração, tenho certeza que esses 7 encontros que tivemos sobre esse tema, o Senhor falou de alguma maneira, e tenho certeza que mais do que falar, o Senhor agiu na tua vida durante todos esses encontros que tivemos. Eu gostaria de tentar ser o mais rápido possível nesse texto, porque ele é riquíssimo, se encontra em Gênesis capítulo 37, o verso de número 25 a 35. Gênesis 37, 25 a 35. É um texto um pouco grande, mas eu gostaria de ler, se vocês me permitissem ler os 10 versos, para que você entenda melhor a explanação acerca desses versos. Tudo bem? Podemos ler? Então fiquemos em pé. Diz assim o texto: ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é o nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Verso 28. E passando os mercadores midianitas, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino? E eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido.
certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato, o chorou seu pai. Senhor, muito obrigado, a tua palavra santa. Tenha liberdade com a gente, o nosso coração está pronto para ti, aberto, totalmente aberto. Nós entregamos o nosso coração nas tuas mãos para que o Senhor o molde da maneira como quiser nessa noite. Fique à vontade no nosso meio. É o que nós pedimos a ti, pela misericórdia, através do sangue de Cristo. Que seja assim. Amém e amém. Muito obrigado, queridos. Pode sentar. Deus abençoe vocês. Consegui. Que alegria, que festa. Vocês sabem que há um espaço entre o verso de número 24, desse mesmo capítulo, e o verso de número 25, onde começamos a ler nessa noite. E para entender esse capítulo, nós devemos colocar aí a súplica, o desespero de José, exatamente entre este verso de número 24 e o verso de número 25. O versículo de número 24 diz que os irmãos de José, tomando, lançaram ele na cisterna, em uma cisterna vazia, sem água. É assim que o verso de número 24 nos fala. O próximo verso que nós começamos a ler hoje, e deu início à história que lemos hoje, diz o seguinte: ora, sentando-se para comer, jogaram José na cisterna e resolveram logo depois comer. Nada é dito em Gênesis, no capítulo 37, de qualquer queixa de José. Parece que ele ficou silencioso lá dentro. E parece que não falou nada. Simplesmente ele foi jogado lá dentro. O capítulo de número 37 não dá detalhes do que aconteceu entre este lançar na cisterna, quando seus irmãos o lançam na cisterna, e o que aconteceu nesse ínterim, neste momento. Nada é dito sobre alguma queixa de José, mas o capítulo 42, o verso de número 21, parece preencher essa lacuna que o capítulo 37, verso 24 e 25, não nos preencheu. Essa cena aconteceu alguns anos depois. Os irmãos de José lembraram-se dessa história e desse momento. Estava fresquinho na cabeça deles. E aí, o texto diz assim: então, disseram uns aos outros: na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos
a angústia da alma, quando nos rogava, e não lhe acudimos, por isso nos vem a ansiedade. Esse relato dos irmãos de José preenche esse espaço que o capítulo 37 deixou, até para a nossa curiosidade. Será que José foi lançado lá e lá ficou mudo, sem falar nada? Ficou quietinho, desmaiou quando bateu no fundo do poço? Mas por esse relato, parece-nos que não. Os próprios irmãos de José diz que viram a angústia da alma desse menino. Imagina, você sendo jogado numa cisterna, lá no fundo, pelos seus próprios irmãos. Que angústia, que dor! E eles dizem, além da angústia, ele rogava, isso é, suplicava: me tira daqui, me tira daqui. E o detalhe é que eles dizem depois: nós nem ligamos, nós nem nos importamos com o que estava acontecendo. Aqui nos diz que José implorava pela sua vida na cisterna, e que os irmãos não se importaram com isso. Pior do que isso, o verso de número 25 do capítulo 37 do Gênesis acrescenta mais crueldade ao ato. Por que acrescenta mais crueldade ao ato? Porque o coração deles estavam tão duros em meio a isso, que esses vilões se sentaram para comer. Como você pode comer com uma pessoa dentro de uma cisterna, seu irmão, gritando, pedindo ajuda? Como você conseguiria comer se uma pessoa estivesse sofrendo dentro de um poço, gritando, pedindo pela sua vida? Você conseguiria pôr uma garfada de comida na boca? Estes homens eram terríveis. Enquanto o irmão gritava para eles, eles comiam. Digam, comiam. Não se importavam com aquele rapaz. Eu acho esse texto um texto profundamente emocionante. É um texto rico. É um texto rico em conforto para todos aqueles que de alguma forma, como José, eles têm sofrido tanto de injustiça quanto de indiferença. Dois temas muito importantes nesse texto que nós estamos lendo: injustiça e indiferença. Você já enfrentou alguma ou experimentou alguma crueldade? Você já passou por um momento parecido com esse? Momento que alguém fez algum mal para você e ninguém parece que se importou com o seu sofrimento? Você já enfrentou uma situação que você ficou sozinho? Todos se viraram para você as costas, você ficou em minoria? Já passou por isso? Então você vai se identificar muito bem, ou está passando por isso agora. Você vai se identificar muito bem com esse texto. Esse texto é para essas pessoas
que estão passando por este momento na vida. Muitas vezes estamos passando por lutas e as outras pessoas ficam indiferentes ao mal que está sendo feito para nós, amigos do peito, gente que está com a gente. Às vezes parece que não está acontecendo nada. E tem alguns que ainda acrescentam. Você já está ferido e eles acabam pisando mais sobre você. Há amigos que fazem isso, exatamente. No momento da sua fragilidade, no momento da sua ferida, eles pisam ou tocam onde está a ferida. Se você passou por tudo isso, você se identifica com José e você vai entender também o quanto ele sofreu. Porque quando nós lemos o texto, nós deixamos passar detalhes que são muito importantes para que Deus fale ao nosso coração. José gritava no poço para os seus irmãos. Eu espero que você se identifique com ele hoje. Eu espero que você olhe e seja capaz de ter uma certa empatia com esse homem. E que você também aprenda, através da vida de José e dos momentos de sofrimento que ele enfrentou, que você aprenda a entregar seus caminhos para Deus, que você aprenda a entregar a Ele, a esse Deus que ouve os gritos, os clamores dos aflitos e sempre se move para resgatá-los e restaurá-los no devido tempo. Deus é um Deus que não fica inerte na situação. Deus é um Deus que se move para fazer algo em favor dos seus no devido tempo. Eu queria nesse primeiro momento falar que ninguém se importa. Ninguém se importa. O pior de estar em apuros é achar que ninguém se importa com a gente. O problema não é estar em perigo só. O problema é saber que estamos em perigo, mas ninguém está conosco. Procuramos e não achamos ninguém. E isso é algo rotineiro no mundo pecaminoso em que vivemos. Vivemos no mundo pecaminoso. Veja só, quando você está no topo, quando você está lá no topo da pirâmide, tudo vai bem para você, a maioria das pessoas se importam com você. A maioria das pessoas se lembram de você. É por isso que os ricos são lisonjeados, os famosos são procurados. Raramente você vê um famoso sozinho. Sempre as pessoas os procuram. Eles não conseguem nem ir para um lugar público comer. Tem que sair totalmente disfarçado. Um dia eu estava no shopping, chegou um cara famoso, né? Não é tão famoso, mas é famoso, Moacir Franco. Ele entrou, estava no banheiro, ele entrou com um óculos desse tamanho, um chapéu, como que é aqueles negócios assim? Boné, um boné, e eu olhei para o lado assim, falei, é o Moacir Franco. Ele só ficou assim, e rapidamente saiu. Por que ele se disfarça? Por que ele se disfarça? Porque ele está no topo. E quando nós estamos no topo,
a tendência natural é que as pessoas se importem com a gente. As pessoas queiram estar com você. Ganha na loto para você. Você vê, irmão. Espero que você não ganhe. Espero que você não jogue. Mas vamos supor alguma coisa assim, maluca que acontece, né? Ou de repente uma herança que venha lá dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Holanda, e você ficou rico. Todo mundo vai se importar. Amanhã está todo mundo na tua casa. Quando nós estamos em alta, a maioria das pessoas se importam com a gente. Mas perca o seu dinheiro, perca a sua posição social, perca o seu trabalho, perca a sua reputação, ou aconteça algo com a sua aparência, imediatamente as pessoas começam a passar para o outro lado da rua. Eles não vão mais estar próximo a você. Você vai convidá-los para ir na sua casa, eles vão rejeitar o convite. Eles vão, tem umas coisas aí para fazer. Aí você fala, então eu marco no outro dia, que é semana, sabe? Eu tenho muita coisa para fazer. Então eu marco para o outro mês. Ele diz, um mês, olha, é que esse ano vai estar difícil para marcar. Quando nós estamos em alta, somos importantes. Mas quando nós estamos em baixa, as pessoas se esquecem da gente. Às vezes nem ligam mais para a gente. Ninguém quer saber o que você está sofrendo. Muito raro são as pessoas que se importam com o sofrimento de alguém. O mundo é marcado pela indiferença. Diga, indiferença. A gente percebe isso. Há pouco tempo morreu um menino no metrô, um vendedor ambulante no metrô, por defender um homossexual que estava sendo hostilizado, né? E vocês sabem, há pouco tempo aconteceu isso, né? E ele foi defender, e ele ficou sozinho, e dois homens, não sei se era mais, 2 ou 3, 2 homens bateram naquele sujeito. Eu mostrei aqui, numa série de pregações que eu fiz sobre alguma coisa, não lembro mais, mas eu mostrei isso. E as pessoas assistindo aquela carnificina, muita gente, 2 pessoas matando alguém na frente. Eu acho que tinha ali umas 15 pessoas, ou mais, porque no metrô também circula muita gente. Mas ninguém se importou com nada. Alguns filmavam, outros de longe, olhando. Ninguém falou, gente, para, você vai matar o menino, né? Mas todos olharam e deixaram aquilo acontecer. Ouviram os gritos, talvez, daquele rapaz, viram a tragédia, mas não fizeram nada. Esta é uma característica dos nossos tempos, e é uma característica deste mundo em que vivemos, nesta sociedade indiferente a qualquer tipo de tragédia. Muitas vezes, mulheres dando à luz no meio da rua, e ninguém se importa. Que mundo terrível, hein? E essa cultura está sendo impregnada
na nossa cabeça. A nossa sociedade, tal como os irmãos de José, tem uma característica: ela é indiferente para com o sofrimento das pessoas. Ela não se importa com o sofrimento. Isso é o mundo lá fora, amém? E a igreja? E você? Como você é? Como eu sou? Como o marido cristão é em relação aos sentimentos da sua esposa, que muitas vezes é agredida com palavras. Estou falando de gente crente, que trata a sua esposa como um objeto, que trata o seu filho como um objeto, ou algumas mulheres cristãs que tratam os seus maridos também como objeto, indiferente para os sentimentos daqueles que estão próximos e que muitas vezes gritam aflitos, pedindo ajuda. Quantos filhos entram no roubo, na droga, porque estão gritando aos seus pais por uma ajuda, mas seus pais têm muito trabalho a fazer, tem muitas coisas a fazer, que não se importa com o grito do seu filho pedindo ajuda quase no fim do poço escuro da vida. Você pare para pensar um pouquinho se você é indiferente para com aqueles que o rodeia. Esse texto é um forte alerta para nós que somos cristãos, que muitas vezes não nos importamos com os outros que estão ao nosso redor, os nossos vizinhos, os nossos amigos de escola, os nossos amigos de emprego. Nós somos indiferentes, olhamos e vemos o olhar sem esperança de muita gente, mas não oferecemos ajuda. Comemos diante da tragédia ali. Esse texto vai ter esperança para nós, falar graças a Deus. A gente precisa, porque sabe, mas que encontro de fé, o Senhor vai ficar aí. Não, primeiro você precisa se identificar nesse texto. Eu queria saber de que lado você está. Não precisa falar, só pensar. Daqueles que estão no poço ou daqueles que estão comendo fora do poço? Entendeu? Tudo bem? Então, eu quero falar para você que esse texto é um importante encorajamento para todos aqueles que sofrem com a indiferença, aqueles que estão sofrendo e que não encontram ninguém que de alguma maneira os ajude. Esse texto é para você, mas essa mensagem ela se divide em 2 pontos. Primeiro, uma mensagem para aqueles que sofrem, mas também é uma mensagem para aqueles que são insensíveis ao que os outros estão sofrendo. Você consegue ver isso no texto?
é uma mensagem para quem está no poço, mas também é uma mensagem para quem está fora do poço. E nós precisamos entender, para entender o problema que José está atravessando. O momento mais triste na vida de alguém, acredito, não é quando ele enfrenta ou quando ele sofre uma injustiça. Isso é muito ruim. É ruim sermos injustiçados. Eu acho isso. É muito ruim. Mas há algo pior ainda. Quando somos e quando ninguém se importa. Quando estamos sofrendo e gritamos e ninguém se importa. Ou quando ouvimos o grito de alguma alma que está desesperada e ficamos indiferentes. Isso marca a vida de alguém. Se você ver uma injustiça e não fizer nada, isso vai te acompanhar até o dia da sua morte. Por exemplo, você viu um crime, tá bom? E você foi a única pessoa que viu, mas você nega testemunhar sobre aquilo e diz: vou manter segredo. Tá certo? Isso vai fazer um mal tremendo para você. Você vai passar 50 anos do fato, mas ainda isso vai estar mexendo na sua cabeça, porque você se omitiu em fazer justiça. Entendeu? Isso vai te pesar a cabeça e o coração durante a vida inteira. Você não vai se perdoar. Não irá se perdoar. Essas lembranças, ano após ano, vão se passar, mas as suas lembranças ficarão gritando para você, tal como aconteceu com os irmãos de José. Eles fizeram esse ato, e o tempo passou muito tempo, mas na cabeça deles, aquela cena, aquele retrato nunca foi apagado. Eles tentaram guardar o segredo, esconder do seu pai, o segredo do qual se envergonhavam, mas o segredo deu um jeito de avançar e enfrentá-los. Eles não conseguiam esquecer o rosto daquele jovem agonizando. Eles dormiam e lembravam nos seus sonhos sobre aquele momento terrível. Eles ouviam a voz comovente daquele menino que lamentava. 24 horas. O pai que lamentou por seu filho morto, supostamente morto, talvez era mais feliz, pense nisso, do que os seus irmãos, que estavam cientes de que ele estava vivo. Mais triste deveriam estar os irmãos de José do que o pai, que estava chorando e lamentando a morte do seu filho. Uma injustiça pode obscurecer uma vida inteira. Não esquece nisso.
por favor. Não esqueça isso. Talvez você, lá dentro do teu coração, você está dizendo, é verdade, o que a gente faz de errado, muito difícil a nossa mente apagar. O pecado pune. O pecado por si mesmo, e eu não vejo como se for, que fosse algo que Deus faz, mas eu acredito que o pecado em si mesmo, ele carrega o próprio castigo, a própria culpa. Então, quando a pessoa peca, automaticamente já vem dentro, no pacote do pecado, sabe, o castigo. E eu imagino que eles pensavam, talvez, se eles fossem cristãos, ainda eles não eram, né? Cristo não tinha nascido ainda. Mas se fossem, eles pensavam, meu Deus, como vai ser no dia do juízo? Como eu vou lidar diante de Deus com essa questão? Porque Ele viu e Ele sabe. Um escritor, belíssimo escritor, ele diz o seguinte sobre esse texto. Ele fala assim: um físico poderia calcular o tempo em que seus gritos, os gritos de José, percorreram 25 metros até atingir os tímpanos dos seus irmãos. Mas demorou 2 anos para esse grito ir de seus tímpanos aos seus corações. Entende? No início eles não se importaram muito por isso, que eles estavam, aqueles gritos não conseguiram chegar lá dentro, no âmago do coração, estava só aqui. Mas com o tempo ele foi descendo, sabe? E chegou lá. Só que chegou tarde demais. O coração duro é assim. Ele pode até se arrepender, mas muito tempo atrás, muito tempo depois. Eu faço um convite a você para não comer enquanto algum José estiver gritando. Enquanto algum José estiver gritando, que o sofrimento dos outros toque o teu coração. Que o sofrimento das pessoas toquem o seu coração. A igreja deixou de evangelizar. Os crentes não têm evangelizado. Sabe por quê? Porque a maioria está com o coração duro. Há muitas almas que estão gritando agora, no fundo de um poço escuro. Mas os crentes estão comendo. Aqueles gritos não batem, não chegam num coração que está duro. Muitos estão indo para o inferno, vizinhos, amigos, familiares. E nós comendo. A igreja precisa resgatar o desejo de buscar vidas que estão no fundo do poço. E para buscar, precisamos ouvir a voz do aflito. Mesmo se ele não parece que está aflito, talvez você olhe e não pareça nada, mas lá a alma dele está gritando, pedindo para que você fale alguma coisa de Jesus para ela. A alma dele está gritando por
por detrás do corpo da carne. Por favor, fala alguma coisa para ele. E nós, diga, e nós. Antes que seja tarde demais, para ele e para nós também. Ouça e faça alguma coisa. Deus está abrindo os nossos ouvidos hoje. Se o mundo nos fez insensíveis, indiferentes, o Espírito Santo nos faz sensíveis à dor do outro, ao destino eterno do outro. Então, antes que seja tarde demais, ouça a voz de quem sofre e faça as coisas boas para ele, porque estamos vivos e ainda dá muito tempo para você fazer algo pela vida do teu irmão e da tua irmã. A indiferença é algo terrível. E eu espero com todo o meu coração, que nessa noite o Espírito amoleça os nossos corações, para que não sejamos tais como esses irmãos de José, comendo com indiferença, enquanto José suplicava. Mas, além disso, levanta a mão, fala assim, aleluia. A gente espanta o sono. Além da indiferença, eu acredito que eles acrescentaram algo mais ao pecado deles. Eu acredito que eles não ficaram em silêncio. Eu acredito que eles zombavam de José. Pelo caráter dos irmãos de José, eles não só não importavam com os gritos, mas eles aproveitavam daquele momento para zombar dele, acrescentando insulto à injúria que estavam infligindo sobre aquele menino. O texto não diz de forma específica, ele não fala que eles zombaram, mas quando os irmãos de José viram José chegando para o encontro com eles, no verso de número 19 e 20, lá no final do verso 19, eles disseram assim: vem lá o tal sonhador. Eles não estavam falando isso de forma literal, mas de forma pejorativa. Eles estavam caçoando. Aqui, um bullying estava sendo engendrado contra José. Aí ele continua: vim depois, agora matemo-no e lancemo-lo numa dessas cisternas. E aí eles contam a história. Isso nos diz o que estava nos corações e nos lábios desses homens, quando José estava indo ao encontro deles. Agora, sem dúvida nenhuma, esses sujeitos poderiam ter dito algo assim, quando
eles caíram sobre esse rapaz com toda a sua ira, tiraram a sua túnica. Gente, para que tudo isso? E jogaram ele na cisterna. E quando jogaram, imagine, tá bom? Eu quero que você imagine. Jogaram ele. Quando jogaram ele na cisterna, José talvez teria protestado. Ele teria dito: o que vocês estão fazendo comigo? Por quê? Vocês estão fazendo isso comigo? Eles devem ter respondido assim: você acha que é melhor do que nós, não é? Uma das perguntas e respostas que eles poderiam ter dado. Amigo, você acha que você governará sobre nós? Que nós vamos se curvar a você? Vamos ver agora quem se curvará para quem. E outra coisa, eu acho que esta frase eles falaram. Tenta sonhar, é escuro aí? A cisterna é escura embaixo? Dorme. Dorme e sonha aí embaixo. Aproveita agora que você está no escuro, irmãozinho, no fundo do poço, e tenta sonhar aí embaixo. O que os sonhos te dizem agora? Fala, menininho mimado. Fala. Está sonhando agora? Eu acho que isso tudo deve ter corrido lá. Eles não ficaram quietos. Eles emanaram de dentro de si a sua ira, a sua revolta. E eles devem ter falado: você não é um santinho? Você não é santinho? Faz tudo certinho? Tudo você faz certinho. Então por que você agora não tenta orar para esse Deus que você fala que serve? E ver se Ele vai te tirar daí. Não é isso que acontece quando Jesus está na cruz? E quando os líderes religiosos o veem na cruz, ele fala: agora, você não é o Filho de Deus? Ora aí. Manda Deus te tirar daí. Da mesma maneira acontece aqui. Observo também, e não vou me delongar, a hipocrisia dos irmãos de José. Veja quanta hipocrisia, veja quanto esse menino sofreu em um acontecimento. Olha o seu irmão Judá. Eu acho que esse homem foi um dos homens mais indecentes, uma das personagens mais indecentes da Bíblia. Veja, ele estava entre aqueles que tramaram contra o seu irmão. Eles resolveram lançar José no poço para morrer. Mas quando ele olha e ele vê os comerciantes midianitas chegando, ele percebe que ele poderia ganhar dinheiro vendendo José como escravo. O verso de número 26 do capítulo 36, ele anuncia a mudança de plano, um discurso nojento, disfarçado de uma certa bondade. Você lê comigo? 1, 2, 3. Leia, 1, 2, 3. Hipócrita. Ele fez um discurso bonito. Não vamos vender, não vamos matar o nosso irmão. Ele é nosso sangue, ele é
nossa carne, vamos vender. Para que matar? A gente vende. Sem dúvida nenhuma, ele estava se preocupando com José. Ele estava preocupando-se com o destino desse rapaz. Ele queria, era o dinheiro. Traição. Imagina o que esse menino sentiu. Você já está sentindo ou não? O seu coração está triste diante dessa realidade que eu estou contando aqui? Você pode se identificar com José em algum ponto? Mas olha, apesar das aparências, apesar da situação que estava sendo armada contra esse rapaz, Deus não o abandonou. Tudo estava acontecendo, mas Deus estava no controle, porque Deus não abandona os seus filhos. O mundo pode, mas Deus não abandona. Uma mãe pode abandonar um filho, mas Deus nunca abandonará os seus filhos. Ele estava de olho, sabia o que estava acontecendo e iria salvar esse rapaz no seu devido tempo. Não importa a situação que está se armando ao redor de você, não importa quem está tramando contra você, Deus sabe. Eu venho te dizer aqui, Deus sabe de tudo. Mas eu preciso falar do outro irmão, porque o texto fala dele. Algo poderia ter até aumentado a angústia de José se ele soubesse. Rubem estava lá por trás, conspirando para salvar José. Que bom! Ele estava lá, tentando de alguma forma libertar José do destino dele. E eu acredito que se José soubesse, a sua angústia aumentaria. Não porque um plano para ajudar a ele não fosse bem-vindo, mas porque era um plano ineficaz, impotente. Esse sujeito estava fazendo muito pouco e fez isso muito tarde. Fez muito pouco para mudar essa situação. E além de fazer muito pouco, fez o que tinha que fazer muito pouco, tarde demais. Você sabe que o Rubem foi um pecador, foi um homem que se jogava aos apetites sensuais. A Bíblia diz que ele dormiu com Bila, a concubina de seu pai. Ele era terrível e por conta disso ele perde o direito de primogenitura. Por conta dos pecados ele perde o direito da primogenitura. Mas, ele tolerava um pecado e isso não significava que ele tolerasse todos os outros pecados. Ele caiu em um, mas ali ele achou que não deveria ser feito. Então ele conspira desde o início para salvar o irmão. Primeiro ele aconselhou os irmãos contra o assassinato. No verso de número 21, no capítulo 37, ele diz assim: não lhe tiremos a vida. No verso de número 22 ele diz assim: não derrameis sangue. Ele está tentando. Em seguida ele planeja ir a algum lugar, eu não sei, e voltar secretamente para resgatar o irmão do poço. Então ele sai. A história não conta para onde ele foi. Mas a história diz que ele
queria levar o menino de volta ao pai. Talvez, se ele fizesse isso, ele expiaria, em parte, o erro que cometeu com o pai. Talvez o pai se importaria com ele, entendeu? Porque ele errou com o pai, e agora vendo o filho de volta, o filho amado que foi jogado no poço de volta, ele contaria a história, seu pai talvez o respeitaria de novo. Mas enquanto o Rubem dá uma saidinha, os comerciantes midianitas chegam e José foi vendido. Quando o Rubem volta, tudo o que ele podia fazer foi lamentar a situação. No verso de número 30, ele diz aqui, assim: não está lá o menino, e eu para onde irei? Não deu certo. O plano não deu certo. Olha, esse homem, Rubem, pretendia fazer o bem. Rimou. Mas o que ele havia planejado não era suficiente. Ele queria resgatar esse menino em segredo. Mas não dá para acontecer isso. Era preciso que ele se posicionasse. Diga, posicionar. É que a necessidade era que ele fosse um aliado, um franco aliado do seu irmão. Mas ele não foi. Ele preferiu ficar em cima do muro e trabalhar de forma oculta. Ele queria ajudar, mas não era sincero. Ele não quis se posicionar. E por isso falhou. E se envolveu nesta grande injustiça. Por ele não se posicionar. Ficar atrás do muro. Já aconteceu com você alguma coisa parecida? Você já passou por uma situação assim? Por exemplo, você tomou uma posição em alguma situação, tá bom? Uma posição justa. Você se posicionou de forma justa. E aí você sofreu por isso, por fazer a coisa certa. Aí depois, vem alguém até você e diz assim: você estava certo no que fez, eu te admiro por isso. Eu não preciso disso. Eu não preciso de você agora. Eu precisei de você naquela hora. Tem muita gente, tem muito crente que não se posiciona. Por isso que o diabo está dominando a igreja. Muitas igrejas estão tomadas, estão sendo sinagogas de Satanás. As pessoas não se posicionam. Ah, deixa para lá. E quando você se posiciona e ela tem a mesma forma de pensar, mas ela não abre a boca, ela fica escondida atrás de você. Muitas vezes, quando nós precisamos, não temos ninguém com a gente. E muita gente se acovarda em tomar uma posição. Se Rubem tomasse uma posição ali, como filho mais velho, sem dúvida nenhuma, todos os irmãos deveriam ouvi-lo. Mas ele quer fazer em segredo. Irmão, não dá para ser crente em segredo. Ou somos ou não somos. Vamos dar um glória. Ou nós nos posicionamos, ou Deus não nos quer. Se nós formos mornos, o que diz o livro de Apocalipse? Devemos ter posição. Se queremos ver a bênção de Deus, podemos sofrer no momento, mas logo depois a graça, a bênção e a vitória de Deus virá sobre a minha e a sua vida. Permaneça na justiça. Agora, terminando o texto. E essa parte que é linda. Nesse texto,
nós vimos coisas muito importantes. Até aqui, paralelos entre aqueles que são maltratados hoje com José lá no passado. Há muita coisa parecida. Mas agora, eu queria avançar um pouquinho. E aqui, eu queria saber quem sofre por José. Nesse texto, alguém sofre por José? Eu vou responder. Os irmãos não. Certamente que os irmãos de José não sofreram com ele. Também o mundo ao qual ele foi lançado, pelas situações que foram criadas de homens insensíveis, também não sofreu. Os midianitas não se importaram com José. Rubem não se importou muito com o irmão. Se você lembrar da palavra, das palavras que ele fala no final, você vai ver que ele está se importando com ele mesmo. O que vai ser de mim agora? Em nenhum momento ele falou, o que vai ser do meu irmão num país distante para onde ele está indo? Ele só fala o que um homem egoísta, diga assim, egoísta. Homem egoísta. Rubem não está se preocupando, Judá também não está. Mas a única pessoa no texto que se preocupa com José é seu pai. O único é seu velho pai, que lamenta o sofrimento. E o texto diz que ele não podia ser consolado. Diga assim para o teu irmão, balança ele assim, fala assim, irmão, quem se importa com José é o pai dele. 34 e 35 do capítulo número 37 nos fala isso. Eu quero que você veja que você também tem um pai. Você tem um pai. Seu pai está nos céus. E ele sofre por você. E ele sofre com você. Quando alguém te fere, ele sofre. Há uma ligação direta dele com você. Quando você se depara com problemas, ele está também preocupado e se entristece diante da situação que chega para você. Tal como o pai se importou com o seu filho José. Deus é um pai, e o texto quer nos dizer isso, que Deus é um pai que sofre com a gente. Toda a história quer nos dizer isso. E isso precisa estar no teu coração, na tua mente, para que você caminhe na fé e cresça na fé. O tema desse encontro é encontro de fé. Então você precisa entender isso. Para que você tenha muita fé, entenda que Deus não está num trono como os gregos imaginavam, imóvel. Para o grego, os deuses não tinham sentimentos. Então, eles não mudavam nunca. Ficavam parados e deixavam a história correr. Mas a Bíblia não nos ensina isso. Nós temos um Deus que nos ama e que tem sentimento para conosco. Não é um Deus distante e imóvel, mas é um Deus que sente a dor do seu povo. O cuidado, o sofrimento de Jacó são contrastados no texto pela indiferença desses homens. E sabendo que Deus tem sentimento, Deus certamente deseja cuidar de nós. Ele não será indiferente diante dos seus filhos. Deus é totalmente o oposto do mundo.
E você precisa saber disso para que a sua fé aumente. Deus ama, Deus sofre, Deus agoniza quando Ele vê o seu filho angustiado e triste. Deus chora. Você quer ver Deus chorando? Olha o que acontece em Lucas 19:41. Um, dois, três. Ele olhou Jerusalém e viu o destino de Jerusalém. E ele, naquele momento, começa a chorar. Deus tem sentimento. Ele nos ama. A você que veio aqui sofrendo nessa noite, talvez o mundo não se importe com você, mas tem alguém que se importa com você. E quando você chora, Ele chora. Olha, quando você enfrenta e passa por momentos difíceis, sem saber por que esses momentos vieram, ou por que Deus está permitindo, muitas vezes, quando passamos por isso, somos tentados a acreditar que Deus não se importa com a gente, que Ele é indiferente ao que nós estamos atravessando. Mas nós somos ensinados na Bíblia de outra forma. Jesus nos diz, lá em Mateus 6,30, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, nosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves, diz Jesus. No verso de número 28, ele nos diz: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. E no verso 30 ele diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. O teu coração não se enche de esperança diante disso? Um Deus que está te olhando, se importando com você, que te vê como a coisa mais importante da sua criação, a obra mais linda da sua criação. Ele diz assim: eu cuido de você, eu tenho cuidado de você. Se eu cuido dos pássaros, se eu cuido das plantas, quanto mais de você que eu amo muito. O cristão tem que entender que ele está seguro. Deus está cuidando de nós. Então Pedro nos diz em 1 Pedro capítulo 5, verso 7, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se você entrou aqui ansioso, calma, Deus está com você. Deus tem um plano sim sobre a tua vida. Deus vai cuidar para que a história seja escrita a favor da sua vida. Ele está trabalhando agora por isso. Deus cuida de nós. E esse primeiro ponto do Pai, eu preciso deixar para você. Você não está jogado ao léu. Tudo que está acontecendo é para o teu bem. Tudo que você está passando está no controle do Senhor. Segundo lugar, Deus nos consola nas tristezas. Deus é especialista em consolar. No meio das nossas tristezas, quando nos jogam no poço e nós não vemos saída, Deus sempre vem com a sua paz e coloca no nosso coração. Mesmo quando outros falam palavras terríveis contra nós, mesmo quando nos zomba, muitas vezes Deus diz: fique quieto.
Eu já ouvi essa voz, minha esposa sabe disso, que eu falava para ela. Deus falava, fica quieto. Eu falei para o Rick algumas vezes, Deus mandou ficar quieto. É tão difícil ficar quieto, né? Fala para mim. Quando alguém está zombando de você, fala para você, fala a verdade. Quando alguém está tirando você do sério, e Deus diz, fique quieto. Fique quieto. Por que Ele manda ficar quieto? Para que a gente não atrapalhe Ele. Porque Ele está fazendo algo por nós. Então nessas horas a gente tem que saber se entregar ao Senhor. O Salmo de número 23 é lindíssimo, tá? Eu não vou entrar nele. Mas é lindo. Davi escreveu esse salmo em algum momento da sua longa vida. E eu não sei como foi, mas parece que Davi estava sofrendo de um abuso terrível. Talvez por um ex-amigo, e até mesmo por um membro da sua família que se voltou contra ele. Em 2 Samuel 16, 5 a 7, fala a história de Absalão. Absalão tentou tomar o trono do pai. Total inveja. Tem um sujeito, quando Davi está indo, estou terminando. Tem um sujeito, quando Davi está fugindo, está indo embora, coitadinho, todo humilhado ali, ele está indo, fugindo do filho. O sujeito chamado Simei, um benjaminita, o amaldiçoa, além de perder o seu trono. Alguém grita, maldito. Tinha que ser assim mesmo. Você não presta. Você é isso e aquilo, por isso você perdeu. Imagina tudo isso. Lanças foram atiradas e feriram profundamente Davi. Mas Davi encontrou consolo no Senhor. Davi encontra o consolo e ele escreve o texto. No verso 4 só ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ainda que eu esteja atravessando o vale escuro da morte, eu sei que o Senhor está comigo. Que confiança, que profundidade de fé. Saiba de uma coisa, isso quer nos dizer que nós muitas vezes não vamos ser desviados do vale. Às vezes Deus permite que passamos por ele. Nós devemos atravessar o vale. Deus fala assim para mim e para você: filho, você vai ter que atravessar, é escuro, mas dá o passo da fé, mas eu estarei contigo, não vou te abandonar. Talvez agora mesmo você esteja no seu vale da sombra da morte, mas Deus manda uma palavra e um recado no seu pé de ouvido: você não está sozinho, você vai passar, em nome de Jesus. Você vai passar ileso pelo poder da palavra do Senhor. Deus tem maneiras e Ele vai te consolando até que a sua bênção chegue. Deus é especialista em consolar. Então, enquanto a bênção não chega, Ele vai dizendo: você é meu filho amado. Aguarda, porque a tua resposta está chegando. Meu irmão, eu sei que Deus vai te usar como uma profecia agora para o teu irmão e para a tua irmã. Você vai virar para ele e para ela e vai dizer: acalme, que a tua resposta está chegando. Fala com fé, porque é Deus que está mandando dizer isso. A tua resposta
O último ponto, e nós encerramos aqui. O terceiro ponto do Pai é que Ele não só cuida e não só consola, mas Ele também estende a mão para nos salvar. Ele é aquele que salva no devido tempo. Ele vem no momento certo. Rubem queria salvar José, mas seu plano falhou. Ele não estava pronto. As suas ações não deram certo, não foram feitas no momento certo. Com Deus é diferente. Deus age sempre de forma correta. E Ele age também no momento certo. Diga assim: Deus age no momento certo. Só presta atenção na sequência. Olha como Ele fez isso com José. No momento certo, Deus fez com que os comerciantes midianitas passassem. Vamos matar, vamos matar. Aí um deu uma olhada para o lado. Olha ali. Ali, rapaz, vamos ganhar dinheiro com ele. Livramento do Senhor. Oh, Deus age na hora certa. Nem antes, nem depois. Eles deram uma olhadinha. Aí o coração deles pecaminoso. Vamos ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro. Eles pensavam que estavam no controle, mas quem estava no controle é aquele que sempre está no controle, o Todo-Poderoso. As pessoas pensam que estão no controle da tua vida, mas eles não controlam a tua vida. Quem controla é aquele que rege todo o universo. Olha só, no momento certo, Deus fez com que José agradasse os olhos de Potifar, o capitão da guarda de Faraó. Ele olha e diz: eu quero esse menino. Ele está achando que ele está no controle, mas quem está no controle? No momento certo, no exato momento, Deus fez com que José fosse enviado à prisão. No momento certo, Deus disse: vá para a prisão. E a mulher de Potifar disse: quem mandou ele fui eu. Eu tenho poder de mandar qualquer um para a prisão. Mas quem controla a vida de José está lá em cima, traçando o caminho. E lá na prisão é tudo na hora certa. Irmão, diga assim: tudo acontece na hora certa. Na nossa vida, irmão, nada vai se dar na hora errada, tudo vai se dar na hora certa. Então por que você está desesperado? Por que você está tão desesperado se você tem um Deus que age sempre na hora certa? Irmãos, imagine, esse copeiro que foi para lá poderia ir em qualquer momento, mas Deus escolheu levar José naquele exato momento. Tudo coincidência. Tudo coincidência. Que coisa. Ele encontra esse copeiro. Bom, vocês já sabem que nós vimos tudo isso. Mas no momento certo, Deus dá um sonho para Faraó. E no momento certo, Deus coloca José como o segundo homem mais poderoso do Egito. Deus tem seus planos. Por que se desesperar? Deus tem seus planos. Mas está dando tudo errado. Deus tem os seus planos. Mas não é aquilo que eu pensei. Deus tem os seus planos. Eu não sei quando é esse momento certo para você. Eu não posso dizer.
Eu não consigo dizer, não sou Deus. Mas Deus sabe. E você vai descobrir na sua trajetória de vida, eu terminando a mensagem agora, que Deus nunca chega tarde demais, nem cedo demais. Deus sempre vai chegar na hora certa. A sua hora está chegando. O momento da tua vitória está chegando. Você tem um Pai que te ama e que nunca esquece de você. Olha para mim, por favor. Guarda isso no teu coração. Você terá um belíssimo testemunho para contar. Olha para mim, por favor, e enche o teu coração de fé, porque é Deus que está articulando a minha voz agora para dizer para você: o teu testemunho será muito lindo. Não importa de onde você está, Deus diz: eu te elevarei do poço onde te jogaram. Eu é que farei você sair do poço e sentar no trono. E esse término de campanha, eu quero deixar isso no teu coração. Deus está cuidando das situações e você nem imagina o que Ele vai fazer. Você nem sonha o que o Senhor fará na tua vida, na tua casa, com teu marido, com teu filho, no teu trabalho, no teu ministério. Deus tem um grande plano que está realizando na tua vida, embora você não veja, mas Deus está traçando o plano, está fazendo com que tudo convirja para o mesmo ponto. Tudo vai contribuir para o teu bem. Deus te abençoe. José, que você esteja ciente que se está no poço, não é lá que você vai morrer. Se você está atravessando dias sombrios, não é aí que você vai ficar. Deus está interagindo na história. Pronto, eu quero fazer uma oração especial hoje para você, terminar orando. Senhor, abençoa os pedidos que estão ali dos nossos irmãos, que estão nos seus poços, nas suas prisões, nas casas de Potifar, mas que o Senhor os resgate de lá, por meio do teu plano. Agora, Senhor, sobre o coração dos meus irmãos, sobre aqueles que estão aqui nessa noite, no término desse nosso encontro de José o sonhador. A esses que o Senhor colocou tanta esperança, pois eu vejo o sonho como esperança. A esses que confiam e esperam na tua palavra, dá perseverança a eles, para que eles possam, assim como José, brilhar e ser como luzes colocadas no velador e não no alqueire, embaixo do alqueire. Eu clamo pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, que eles perseverem, que eles não desistam do plano, pois assim o Senhor estabeleceu para eles, que eles se mantenham em fé e recebam de ti a graça e a bênção. Assim eu oro e assim os abençoo, no nome de Jesus. Amém. Que tal glorificarmos a Deus?
Nós vamos cantar uma canção, terminando esses encontros com essa canção. Jesus nunca chega atrasado. A hora é certa. E se ainda para você está demorando um pouquinho, é porque a obra não foi encerrada. A tua vitória vai chegar. E se pisaram na tua vida, Deus te abençoará, porque os humilhados é que serão exaltados. Não fique nervoso porque te humilharam, porque é você que o Senhor escolheu dar as bênçãos. Você está no lugar certo, onde Deus tem o prazer de abençoar. Vamos ficar em pé agora? Semana que vem a gente vai ser visitado. Eu não sei quem é o primeiro pastor, mas só sei que vai ser uma bênção. E Deus vai nos visitar. Irmãos, não esqueça essa semana de falar de Jesus para as pessoas. Não seja indiferente para com a alma humana. Parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Vamos declarar do início de novo. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Declaramos: aquele é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Ele, Jesus, eu não morrerei, antes me verei todo bem do Senhor aqui na terra e no céu. Aquele que começou, aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado.
todo bem do Senhor aqui na terra e no céu. Eu não morrerei, antes viverei. Todo bem do Senhor aqui na terra. Levanta a tua mão bem alto. Agora, reconhecendo a graça de Deus na tua vida, você não vai só agradecer pelas coisas boas que te aconteceram, mas você vai agradecer por aquilo que não deu certo, porque tudo isso faz parte do pacote de Deus, da bênção na tua vida. Então agora fecha os seus olhos e agradeça. Fala: Senhor, eu agradeço por tudo. Eu não agradeço só por algumas coisas que estão acontecendo boas na minha vida, mas eu agradeço por tudo, pois eu faço parte de um plano tremendo de salvação e de vida. Eu te agradeço, Senhor, por estar nesta casa nesta noite. Eu te agradeço por esses momentos que tivemos. Eu te agradeço, Senhor, pelo dia que o Senhor me deu, as coisas boas, as ruins, as dores que apareceram. Oh meu Deus, os desencontros, oh meu Senhor, tudo foi promovido por Ti, porque o Senhor está fazendo uma obra na minha vida, antes de realizar todo o propósito. Senhor, continua agindo assim no meio da Tua igreja, continua agindo assim no meio das nossas vidas. Nós Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Pega a tua mão, coloca no teu coração, porque Deus está te curando agora. Ah, Senhor, tira o fardo do teu povo e o peso. Que ao sair daqui saiamos renovados, saiamos transformados e cheios de esperança. Eu oro assim e abençoo o teu povo. E se entrou enfermo na alma, no corpo, no espírito, que receba a graça, a bênção da cura, neste momento, das portas abertas, neste momento, da vitória, neste momento, no nome de Jesus Cristo. Assim abençoa a tua igreja, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, a comunhão consoladora do Espírito esteja contigo, agora e sempre. Amém. Agora você vai abraçar o teu irmão e vai falar que Deus tem um plano na tua vida, querido e querida. Deus tem um plano na tua vida. Não esqueça, abrace o máximo de irmãos que você puder nessa noite. Não deixa ninguém de fora. Abraça, abraça, abraça.